aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia 2 de janeiro de 2022 e nós estamos de volta ao nosso formato oficial de vídeo. Nessas últimas 48 horas aconteceram muitas coisas, eu já tava quase que nervoso aqui pra gravar, já não sabia mais o que fazer com tanto tempo livre em minha vida. Mas brincadeiras à parte, gente, tem muita notícia que eu quero comentar com vocês no âmbito da pandemia, movimentações políticas, turminha do MBL, Lula, Moro. Inclusive tem algumas notícias que eu senti que faltou tomar mais repercussão nas redes sociais, porque são notícias que dizem respeito à regulamentação das redes sociais. Uma delas envolve a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que agora serão tolhidos de se expressar, não só os policiais da ativa, como também os da reserva, Olha o tamanho e a proporção que as coisas estão chegando. E a outra matéria foi a entrevista que ainda saiu no ano passado, 2021, né? Estava ali 2 dias atrás, que envolve aí uma entrevista que um dos ministros do Supremo concedeu para a revista Cruzoé, do antagonista, lá o pessoal de Sérgio Moro. Quero comentar com vocês sobre isso. Tem uma história aí que tá rolando nas redes sociais também de, quem sabe, né, uns supostos robôs do Lula. Lula ganhou muito seguidor nas redes sociais, uns perfis estranhos. Quero comentar com vocês. E aí, falando de perfil estranho, redes sociais, quero falar do MBL, que tá vindo com a narrativazinha falaciosa, bem mentirosa, jogando baixo. Temos muitas coisas para falar da pandemia, envolve também o judiciário, notícias boas ligadas ao governo, notícias aí da turminha do Sérgio Moro, que ele não passou em branco nos últimos dias, tá cada dia mais chato do que nunca. Falamos também, para falarmos hoje também de João Dória, não a figura do Dória em si, na verdade tem a figura do Dória em si, mas vocês devem conhecer, né, o Grupo Lite, que é o grupo do João Dória. Tá na maldade. Também está na maldade. Enfim, espero ter tempo de comentar tudo. Foram muitas notícias nos últimos dias. Vamos começar aqui já sobre a festa de Réveillon. Não sei nem como é que fazer, né? Pra gravar essa introdução aqui, eu acho que eu gravei umas 5, 6 vezes. Até essa daqui acho que tá bacana. Vamos gravar o vídeo. Falta de prática. 2 dias sem gravar, meu Deus do céu. E vejam só. A Elisa, que tava gravando comigo nos últimos 2 dias, pelos comentários, achei assim, muitas das pessoas gostaram, né? Pô, bacana, meninas, chama mais vezes. Vou pensar, quem sabe aí, quem sabe no futuro a gente faz algumas lives de novo. Mas vejam só, tivemos aí festa de Réveillon ao redor do Brasil, né? Em vários locais, e toda a turminha da imprensa que tá o tempo todo criticando qualquer possibilidade de aglomeração, ainda que seja para as pessoas trabalharem, se calou. Porque a festa é no Rio de Janeiro, do Eduardo Paes, então não tem motivo para criticar. E a coisa é tão absurda que vejam só. Enquanto isso, em Copacabana, nos primeiros minutos de 2022, rolou um arrastão e no mínimo 4 pessoas foram esfaqueadas. Para a imprensa, isso não é aglomeração. Afinal de contas, esse crime só o presidente Bolsonaro comete. Vergonha essas imagens. Não basta ter festa, arrastão, criminalidade, queima de fogos milionária, faltando dinheiro aí nas UPAs, mas isso daqui pode, por quê? Porque é feito pela oposição. E o que a Elisa disse está correto. Você vê, né? Olha só como são as coisas. É bem óbvio que num show as pessoas estão bem próximas. É inegável. Mas olha como a imprensa repercute. Ivete Sangalo puxa coro e dança ao som de Ei Bolsonaro, tome naquele lugar. Sensacional, né? A diva baiana do carnaval baiano. Já quando Bolsonaro tá aí, andando no meio da população, você vê. Assessor posta vídeo de Bolsonaro gerando aglomeração e ironiza a pesquisa. Pronto. O carnaval de Copacabana não é aglomeração, muito menos o show da Ivete Sangalo. A imprensa, assim, entra ano, sai ano, a imprensa continua do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Você vê, né? Comparativo. Acho que inclusive tá meio errado aqui a data dessa matéria, porque tá mostrando aqui 12 de fevereiro de 2021, na própria Isto É, né? Acho que é a matéria do futuro, mas não, isso aqui foi lá do passado. Você viu? Ora, sempre que o presidente Bolsonaro, que não é médico, mas é um líder, tentou encorajar o povo a não sucumbir, enfrentar e aprender a viver, né, com a realidade que assola o mundo atualmente, ele é atacado de todas as formas. Tentaram nos fazer crer que o que está acontecendo iria passar e ir embora quando todos estavam fechados em casa. Você fica em casa 15 dias, a curva vai ficar achatadinha, né? Vai vir o pico do Mandetta e depois sua vida vai voltar ao normal. E Bolsonaro sempre disse, né? Bolsonaro volta a atacar o isolamento. Vamos conviver com isso daí a vida inteira. Aí, né? Volta a atacar. Aí você vê, né? O ano já começa
dia 1º de janeiro, com a matéria da CNN. O médico infectologista do Instituto Emílio Ribas Jamal Suleiman afirmou neste sábado à CNN que a circulação da pandemia deve continuar no Brasil em 2022. Né? Realmente, então vai continuar para a vida toda, né? Ou pelo menos até 2022. Então acho que Bolsonaro mais uma vez estava certo. Mas, isto é, a revista que acho que mais atacou o governo aí nas capas ao longo de 2021, colocou lá inclusive, né, as personalidades do ano, João Dória, algumas figuras assim, que assim a gente fica se questionando o que esperar dessa revista. Mas tudo bem, e vamos avançar. E olha só nessa mesma linha, né, que as coisas não devem se solucionar tão brevemente. O perfil aqui avisando, né, e aí o Rafael Balboli compartilha falando o seguinte, que a Nova York registrou recorde de casos. Todas as medidas de controle deram errado. Não todas, né, mas várias. Governantes que vendiam soluções fáceis estão totalmente sem crédito. Sorte nossa que a natureza, né, aparentemente, tem aí agora a cepa está um pouco mais branda. Todo mundo torce, né, que vidas não sejam perdidas. A verdade é que até agora se sabe muito pouco. Se sabe muito pouco. Desde 2020 se sabe muito pouco. Mas todo mundo aí, né, quer enfiar regras goela abaixo de todo mundo como se tivesse a verdade universal. E uma delas, eu não quero nem trazer aqui a matéria, na verdade, se o tweet, até hoje, pelo menos o Dória não mandou o Butantan apagar, mas primeiro que vocês devem lembrar, o ano 2021, ele começa com a discussão da eficácia. O quão eficiente era o negócio do Butantan. Começou, se lembra, com 100%, depois, não, 100% assim, você não vai vir a óbito, o que infelizmente não foi verdade. O ano passou, começou a se questionar, pô, e um reforço? Precisa de um reforço? Não. Quem falar isso é fake news. O Butantan falou isso. Se você falar que precisa de um reforço, é fake news. E agora você vê aí, né, que aparentemente, com essa nova variante, você vê, ó, quem tomou o produto do Butantan pode precisar de, não de um, mas 2 reforços da Pfizer. Parabéns, João Dória. Você vê, né? O Dória tratou a situação apenas com marketing político. Foi apenas marketing. Apenas por puro marketing político. E a imprensa bateu palma do início até o fim do ano. Enfim, né? Leia aí o que a Elisa falou e vamos continuar avançando. Ainda sobre esse âmbito, um assunto que começou ano passado, né? Lá atrás, né? Meu Deus, ano passado foi 2 dias atrás. Que é a questão que envolve a Anvisa, as crianças. E vejam só isso daqui. Um advogado acionou o STJ para obrigar a imunização imediata das crianças. E esse advogado é filiado ao Podemos, partido do Sérgio Moro. O partido do Sérgio Moro. Partido do Sérgio Moro. A turminha do Moro acha que você não sabe o que é melhor para o seu filho. A turminha do Moro é a turminha do Moro. E aí, falando do pessoal e no âmbito do judiciário, parece que realmente assim, as pessoas que estudam direito, elas são diferenciadas, porque elas tendem a pensar de forma até similar, né? Você vê, pais que não imunizaram seus filhos podem perder a guarda, diz o juiz de Ribeirão Preto. O juiz da Vara da Infância e da Juventude de Rio Preto, Evandro Pellarin, disse que deve ser obrigatória e que os pais que deixarem de submeter os filhos podem ser multados, processados e até perder a guarda. A resistência dos pais é um crime, é colocar em risco a saúde alheia. E nesse âmbito de colocar a saúde em xeque, um evento que aconteceu no último dia do ano, começa no penúltimo e no último dia, né? No último dia do ano, o Lewandowski, ele entra em campo aí, né? Pra poder falar assim, que deu causa-ganha pro Randolph Rodrigues. Vocês podem ver, né? Randolph foi, né? Já aconteceu, ao Supremo contra a proibição do passaporte que o MEC tinha entrado, né? O MEC publicou uma portaria, isso foi interessante porque tem uma turma na direita, super conservadores, eles cobram por ações. Aí o governo toma ação, ó, fez uma portaria. Aí, quando o governo coloca a portaria, os superconservadores, vai ser nada, vai ser derrubado, vai ser isso, vai ser aquilo outro. Se faz, reclama. Se não faz, também reclama. Vai entender. Mas o governo entrou com a portaria para garantir que, cara, os alunos poderiam adentrar as universidades federais sem nenhum problema. Tá lá, ó. O Randolph, né, ele foi contra a portaria do MEC, que proíbe que universidades federais exijam o comprovante dos seus alunos e funcionários. O Randolph foi ao STF e o Lewandowski
resolveu suspender o despacho do MEC contra o comprovante. O ministro do Supremo afirma que as instituições têm autonomia e podem exigir a comprovação. Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. E no âmbito aí, né, de várias decisões que já temos muitas coisas para criticar, o que a turma do MBL resolve fazer? Criticar um espantalho. Eles resolvem imputar mentiras ao governo, ou pelo menos criar uma narrativa para proferir ataques. Aí você vê aqui o Rubinho Nunes. Pô, Rubinho, advogado, cara, vai jogar abaixo desse jeito. Sério, você vê, ó, Bolsonaro assumiu o Brasil com Lula preso, PT destruído, inflação controlada, dólar 3, Lava Jato funcionando, mercado estável. E o Bolsonaro conseguiu destruir tudo isso em apenas 3 anos. Uai, foi Bolsonaro que soltou o Lula? Eu pensei que foi a decisão do Supremo Tribunal Federal, que o Sérgio Moro defendeu o Fachin, e o Doutor Dallagnol veio a público falar que se tivéssemos mais Fachins, a Lava Jato teria ido mais longe. Eu pensei que a gente viu o mundo entrar numa pandemia que tem inflação generalizada ao redor de todo o planeta. Mas não adianta, né? É a turma do MBL, é a turminha do MBL que apoia o Sérgio Moro, como a Elisa aí tá falando. A Elisa, nos últimos dias, a Elisa não parou. Não parou. A Elisa é uma máquina. E a Paula Marisa também traz aqui uma postagem do Renan Santos, para vocês verem como é a cara de pau. Parabéns, Bolsonaro, parabéns, gado. Só um mito para ressuscitar uma porcaria dessas, vocês fazem milagre. Aí ele traz a matéria falando que Datafolha, PT chega a 28% de preferência da população e atinge o melhor índice aí nos últimos anos. Opa, peraí. O Renan, ele tá insatisfeito com uma possível popularidade do PT. Isso parece um pouco de hipocrisia, porque vocês veem aqui, ó, a Paula Marisa. Eu ainda me surpreendo com a cara de pau dos garotinhos do Bumbo Livre. Eles acham que nós temos Alzheimer? Quem estava discutindo o perdão ao PT? Quem estava de mãos dadas com a Gleisi Hoffmann? Quem fez manifestação com os partidos de esquerda? Ela fez a pergunta e a Paula Marisa trouxe as respostas. Vocês podem ver, né? Kim Kataguiri e Marcelo Freixo discutem o perdão ao PT. Que agora tá criticando o Bolsonaro pela volta do PT. Ele tá... Pelo amor de Deus, Renan Santos. Os partidos de esquerda queirão a manifestação do MBL. Aquela manifestação foi clássica, que tem aquela foto assim sensacional do João Amoedo com a bandeira atrás dele da Força Sindical. Ciro Gomes, Marcelo Freixo, Alessandro Vieira, Simone Tebet. E tá querendo falar que a culpa é de Bolsonaro. Vocês estão catapultando o PT. O podcast da turma do MBL, né, que inclusive os apresentadores, pelo que consta em determinado momento, não sei se ainda são, né? Vai que nos últimos meses deixaram de ser. Mas eram até assessores do Mamãe Falei, levando lá pessoalista e tudo mais pra participar. Pelo amor de Deus, né? E aí você vê aqui a foto. Olha lá. Junto com José Guimarães, Fegali, Gleisi Hoffmann. Olha quem tá aqui, ó. Todo pimpão. Kim Kataguiri. Mas a culpa é de Bolsonaro. A culpa é de Bolsonaro. Tá bom. E aí, gente, parece que o MBL e também talvez a Joyce possam estar dando aulas de marketing digital pro Lula. Uma coisa muito estranha aconteceu ontem. A Bia postou um vídeo, vou mostrar aqui pra vocês. É o seguinte, ó. Lula realizou a façanha de conseguir mais de 100 mil seguidores no Twitter em um mês. Um mês. É um número assim considerável. É estranho que quase a totalidade dos últimos 50 que eu vi foram criados nas últimas 20 horas. Apertem os cintos, pois o ano só está começando. Ela coloca essa postagem, vocês podem ver, às 7h54 da noite de ontem, dia 1º de janeiro. E ela está querendo falar assim que a maioria dos perfis que ela olhou foram criados em janeiro de 2022. Foram criados ontem. Vários perfis. As pessoas entraram no Twitter só para seguir o Lula. E vejam só, vamos ver um pequeno vídeo aqui, né? Nada melhor do que imagens. Olha só isso daqui. A Bia, ela gravou a tela do celular dela, pelo que eu tô entendendo. Eu quero mostrar para vocês, né, um pequeno passeio que ela deu. Olha só. Isso aqui foi em 30 de novembro, mais ou menos 30 dias atrás, né, último dia de novembro. Para janeiro, 100 mil seguidores novos. Aí você vê, ela clica lá em seguidores. Ela escolhe aleatoriamente um, ó, o José. Não segue ninguém. Opa, voltar aqui, ó. Vocês verem aqui com calma. Ó, vai clicar no José. Entrou em janeiro de 2022. Criado ontem. Não, foi coincidência. Coincidência. Aí volta. Entrou na próxima. É Livanete. Ué, só segue uma pessoa. Só entrou no Twitter pra seguir o Lula.
As pessoas estão criando um perfil só para seguir o Lula. Entrou em janeiro de 2022, criado ontem. Aí continua. Clica em próximo. Daniela, criado ontem. Aí vai mais. Pega mais um. Alberto, criado ontem. Vamos de novo. Mais um. Criado ontem. Janeiro de 2022. Meu amigo. Vamos continuar. Janeiro de 2022. Tá bom. Janeiro de 2022. Muito interessante. O Lula ganhando vários seguidores. Perfis criados assim. Tá, Deus. Tem um que só segue o Lula. Tá muito interessante como as coisas estão acontecendo. Muito interessante as coisas acontecendo. E teve um tema que ficou para trás no ano passado, mas ele tem que ser lembrado porque ele foi extremamente usado como um palanque político eleitoral, que foi a CPI do Lula. A gente comentou dele aí na retrospectiva. E vejam só, o Sam Puncher, que conseguiu aí, né, deixar a digital dele na CPI com aquele vídeo que ele pega as lives de Bolsonaro, que estava lá no Twitter, lives públicas. Ele coloca uma música assim meio sombria, sabe? Meio tenebrosa. Aí ele pensa assim, o nome é assim, não, Shadow Cabinet, Gabinete das Sombras. Aí ele vai lá, coloca uma sirene, vixe, pronto, vazou, né? Uau, notícia de última hora, vejam só, esse escândalo, o Gabinete das Sombras de Bolsonaro. Você vê, né? Nada como pegar uns trechos, colocar uma música fúnebre e tudo mais. Aí o Sam, que conseguiu criar aquela narrativa, que ajudou a CPI na época, ele fez uma postagem extremamente estranha no final do dia de ontem. E o Daniel Lancelotti trouxe aqui que é o seguinte, ó. Jornalista do Metrópolis, que alimentou a CPI do Lula com vídeos recortados. O Daniel também diz aí fake news, mas não tem como... Que vídeos recortados realmente ele teve contra o governo. Olha só, ele admite para que serve uma CPI, que eles ajudaram a construir uma guerra de narrativas. Já no primeiro parágrafo, o Sam fala o seguinte: aliás, experiência pessoal. Término de relacionamento é igual a CPI. Uma guerra de narrativas. Ué, eu pensava que a CPI era uma comissão parlamentar de inquérito. Era uma coisa séria, que tinha um certo objetivo. Não era uma guerra de narrativas. Se uma das partes for desonesta, ela pode ter sido filmada fazendo algo que vai espalhar o oposto por aí. Por isso mesmo, nem deveria ser assunto para terceiros. Hein? Tudo bem. E aí, falando na verdade, aqui é falando de fake news mesmo, viu? Aqui ainda foi no final do ano passado, mas eu acho que isso aqui vale a pena trazer. Porque vejam só, até onde o PT está disposto a ir. Humberto Costa, senador da CPI do Lula, fala o seguinte: um presidente em guerra eterna contra seu próprio povo. E compartilha a postagem do PT que fala o seguinte: não podemos esquecer da canetada que acabou com Bolsa Família. Um programa que há 18 anos beneficia milhões de pessoas no Brasil. Bolsonaro é inimigo declarado do povo brasileiro. Bolsonaro, ele só trocou o nome do Bolsa Brasil. Bolsa Brasil. Bolsa Família para Auxílio Brasil. Aumenta o benefício, aumenta a quantidade de pessoas que está recebendo o benefício e ele é inimigo do povo brasileiro porque ele está dando mais benefício. Esse é o PT. Não, vamos aqui, né? Já vai começar o ano ganhando carimba. Que essa é, vixe, que fake news absurda, né? Inimigo do povo brasileiro. E olha só, até a Veja tá falando aí, né? Que ainda foi no Natal, dia 29. PT castiga a verdade até na mensagem de Natal. Glaze festeja a conquista da liberdade plena e da inocência do presidente Lula. O petista conseguiu de fato derrubar os processos que tinha contra ele na justiça. Graças ao trabalho de seus competentes advogados, mostrou que a Lava Jato jogou fora das leis para condenar o ex-presidente. Mas Lula não foi inocentado. Não foi. O que aconteceu é que as sentenças foram anuladas. Inocentado ele não foi. As provas recolhidas pela operação foram anuladas. O que se descobriu sobre as relações de Lula com empreiteiros do Petrolão, no entanto, são fatos já escritos na história de escândalos dos governos petistas. Mas é o PT, né? E vejam só, ano passado também aconteceu uma coisa que eu não comentei, porque não deu tempo, estava para comentar no vídeo no último dia, que foi aquele dossiê do Sérgio Moro, que eu também acho que as pessoas não entenderam a gravidade daquele vídeo, que é o seguinte: no final do ano passado, saíram as notícias que envolvem Alckmin, o Lula,
Eram várias notícias. Mas uma delas, a gente até comentou em vídeo, que foi uma da Folha de São Paulo, porque tinha uma palavra interessante. Com Lula e camarada Geraldo, é improvável o comunismo no Brasil, disse secretário do PD. E eu lá no Leonardo Coutinho fez questão de falar, né? Camarada Alckmin, camarada Alckmin. Aí você vê, pô, peraí, uma matéria na Folha... Aí eu fiquei me questionando, né? Pô, quando eu vi isso, chamou minha atenção de novo. Falei, pô, eu comentei essa notícia em vídeo. Só que eu acho que eu não prestei atenção em uma coisa, porque assim, é improvável o comunismo no Brasil. Por que iria sair uma matéria na Folha de São Paulo falando que é improvável o comunismo no Brasil? Com Lula, Geraldo Alckmin, o Lula sozinho vai ter comunismo, com o Alckmin não tem. Por que falar do comunismo? E aí foi por causa da pesquisa do Datafolha. Por causa da pesquisa do Datafolha. Que fez lá, mostrando que mais de 40% da população teme a volta do comunismo. Ou pelo menos a instauração do comunismo. E vejam só. Eu me deparei com esse comentário. Próximo, assim, dessa postagem do Leonardo Coutinho. Eu falei, pô, tá interessante. Por quê, ó? 44% dos brasileiros temem que o país se torne comunista após eleições, aponta o Datafolha. E o Demagogia diz, né? Mas como Lula vai ser eleito com 223% dos votos, então? Eu falei, cara, deixa eu saber aqui uma coisa. Aqui, ó, é a mesma a matéria do Coutinho. Fiz questão de trazer, ó. Secretário de Comunicação do PT, o Gilmar Tatu, diz que, com Lula presidente e o camarada Geraldo Alckmin de vice, acha improvável a chegada do comunismo. Em tom de brincadeira, Tatu fez referência ao Datafolha, que mostrou que 44% da população vê grande risco do Brasil se tornar comunista dependendo do resultado da próxima eleição. Gente, um secretário de comunicação do PT, que foi candidato à Prefeitura de São Paulo, que é um grande nome do PT a nível nacional, que o Lula pediu para se candidatar, para nada trazer mais votos. Um cara desse não ia se pronunciar em público sobre esse tema em tom de brincadeira. Se ele tá se pronunciando sobre isso, é primeiro, porque é um número altíssimo, 44% é um número altíssimo, e isso daqui meio que cai por terra nessa narrativa que o PT, o Lula tem 275% de votos no primeiro turno. Esculhambando aqui, né? Vocês sabem o que eu tô falando. O Lula tem 48% de votos. Foi pesquisa do IPEC no final do ano. Mas saiu uma pesquisa, 48%. É como se a cada duas pessoas... É como não, é cada duas pessoas uma vota no Lula. Então percebam, o PT sabe que esse é um tema que, assim, quanto menos se falar, melhor. Quanto menos se falar, melhor. Quanto mais a imprensa, a própria direita, em meio a confusões, colocar o debate para girar em torno de Bolsonaro, melhor pro Lula. Quanto mais intenso for o debate acerca de Bolsonaro, melhor pro Lula, porque vai ser o tempo todo gente batendo em Bolsonaro, falando do governo Bolsonaro, a política do governo Bolsonaro. Nós somos situação, isso vai ser muito mais normal, né? O Bolsonaro tá vindo por uma reeleição, mas percebam, não podemos esquecer de relembrar as pessoas o que foram os governos petistas, o que é uma ideologia de esquerda, marxista, socialista, comunista, o que esse pessoal prega, o que é o progressismo, o que é essa nova agenda de compliance, que é essa, eu falo, né, quem sou eu para falar, mas eu falo, essa agenda de compliance, né, que é a terceira fase dessa revolução de esquerda. Na primeira revolução, ó, bang bang na mão, ali você vê que do iníciozão lá na União Soviética até o que aconteceu em Cuba, esses primeiros anos aí, esses primeiros 60, não tá 60 anos, mais ou menos, 50, 60 anos. Depois a revolução cultural e agora essa revolução via compliance. Eles não querem que a população saiba disso. Vamos discutir se Bolsonaro é bom ou ruim, né? Vamos fazer muitas críticas construtivas. Presta atenção nos temores do PT. Aqui eu trouxe essa matéria, mas só para comentar de forma bem rápida, nem vou lê-la. O Haddad foi o cara que apresentou aí e fez toda essa ponte entre o Lula e o Geraldo Alckmin, e o Haddad vem se mostrando aí bem alinhado aos ideais do José Dirceu em criar uma frente ampla. Ele entende a necessidade de criar, né, um grupo grande de apoio ao Lula, traz o Fernando Henrique, traz o Tasso Gereissati, traz o Kassab, traz o Alckmin, traz todo mundo. Vamos criar uma grande frente ampla, principalmente para a gente ter base no Congresso. Não se esqueçam, 2022... ninguém tem mais desculpa para falar nada. Eleições começaram. Ou seja,
temos que começar já a pensar bastante nisso. Já estamos pensando. E sempre lembrar do Congresso. Não é apenas eleger um presidente. Congresso, base, principalmente o Congresso Federal, deputados federais. E olha só, ex-presidente do PT, o Genuíno, se opõe a Geraldo Alckmin como vice de Lula em 2022. É um dos fundadores da legenda, e ele tem ido na contramão de outros líderes históricos da sigla, como o José Dirceu. Voltamos a falar. O mentor da Frente Ampla no Brasil se chama José Dirceu. É a mente pensante por trás dessa frente ampla. O que está em jogo é se a esquerda socialista será protagonista do enfrentamento do neoliberalismo ou se a esquerda será domesticada, domada por um projeto de melhorismo por dentro de um neoliberalismo com feição progressista. Olha esse final, feição progressista. O que o Janine está falando é o seguinte, aquela esquerda mais tradicional, com essa frente ampla, ela vai ser atropelada. Aquele marxismo mais clássico, a Revolução Cultural, isso vai ser atropelado. O que está vindo é a agenda de compliance. A agenda de compliance é a pior de todas, porque essa daí os políticos começam a perder força até para esses organismos, né? Como é que falar? Do terceiro setor como um todo e esses órgãos burocráticos, tipo a ONU da vida. Muito complicado. Essa agenda é complicadíssima. Porque não são políticos eleitos que vão determinar o futuro do país, mas pessoas que ninguém sabe quem são, como chegaram lá, mas assim, ó, elas sabem o que é melhor. São os verdadeiros iluminados. E olha só, esse daqui, PT supera a marca de 1,6 milhão de filiados, recorde na história do partido. Não dá para subestimar o PT, não dá para achar que o PT é qualquer besteira. Isso daqui, mais uma vez, para até, né, quem tá um pouco para baixo, meio cansado. Gente, diferente da direita, que chegou ao poder com o presidente, a cereja do bolo, a gente não tem um quadro de pessoas, sabe? Imagina assim, com 1,6 milhão de pessoas, não falta gente para você indicar para cargos. Não falta gente que conhece gente para indicar para cargos, para ocupar a máquina. A volta do PT não é o Lulinha Paz e Amor. Não será o Lulinha Paz e Amor. O pessoal tá de brincadeira. E aí, falando em números, pesquisa. Isso daqui é interessante. A gente já falou no passado, mas agora vale a pena relembrar para quem tem a memória fraca. A partir de ontem, dia 1º de janeiro de 2022, toda e qualquer pesquisa eleitoral, essas famosas, terá que ser publicada junto ao TSE. Vai ter que ser registrada lá. Aí, ó. Vai ter que mostrar quem contratou, valor e origem dos recursos, metodologia e período de realização, plano amostral e ponderação quanto a sexo, a idade, grau de instrução, nível econômico e área fiscal de realização do trabalho a ser executado, intervalo de confiança e margem de erro. Então, assim, vamos observar as pesquisas nos próximos dias, agora que tem que ser registrada no TSE. Vai que os números começam Vai que o Lula começa a perder um pouquinho de popularidade, né? Sai de 48% para uns 30%, 25%. Não sei, vamos observar. Às vezes vai contar a mesma coisa. Mas vamos observar essas primeiras pesquisas. E aí, falando dessa turminha de esquerda ainda, mas já que avançando para a gente começar a mudar de tema, olha isso daqui. O Leonardo Coutinho mandou um feliz ano novo. Eu falei, pô, ele tá sendo irônico, né? Não é possível, ele tá de brincadeira comigo. Ele postou a matéria do The New York Times. Turminha, os chefes do João Dória, né? A turminha dele. Uma caça ao homem digital. Como a polícia lá dos comunistas rastreiam os críticos no Twitter e no Facebook. Mas isso daqui não são os críticos deles, né? Assim, a população que está indignada com o governo, não. As autoridades comunas recorrem, deve ser, né, a softwares investigativos sofisticados para rastrear e silenciar críticos obscuros nas redes sociais no exterior. Seus alvos incluem estudantes universitários e cidadãos não comunistas. Não necessariamente pessoas que vivem lá, não. Então, assim, nós aqui, eu não duvido, assim, qualquer perfil de influenciador de direita que fazem comentários críticos estarem sendo monitorados. Não duvido mesmo. Aqui eu traduzi, essa matéria está toda em inglês, vale a pena dar uma lida. Vale bem a pena dar uma lida. E vejam só, muita coisa aconteceu aí, né? Eu digo, no final do ano pra cá, e Bolsonaro foi uma das pessoas que
Meu amigo fez muitas coisas. Uma delas aí foi dar, né, cavalo de pau no Hot Wheels. Não vou trazer esse vídeo aqui, rodo nas redes sociais, todo mundo já viu. Bolsonaro sendo Bolsonaro. Mas tem muita coisa importantíssima que Bolsonaro fez. Toda a imprensa criticou Bolsonaro do início até o fim. Muita gente lacrou. Ai, não mandou dinheiro. Ai, não fez isso. Ai, não fez aquilo outro. Primeiro mandou 20 milhões. Depois já tinha 200 milhões no MP. Depois já tinha o Rogério Marinho falando que não vai faltar nada. Nada. Assim que souber o tamanho do estrago, ter um diagnóstico, vai direcionar o dinheiro sem pressa, sem agonia. E no dia 31 de dezembro, tava para acabar. Podia até esperar verão. Não vou esperar não. Tá lá. Mais 700 milhões de reais de recursos extras para o Ministério da Cidadania, visando ao atendimento das necessidades dos afetados pelas fortes chuvas em todo o Brasil, especialmente na Bahia. Mais 700 milhões. A imprensa vai falar sobre isso aqui? Não. Porque se a imprensa falar sobre isso, não vai ajudar a eleger o Lula. Não vai ajudar a eleger o Lula. E é o objetivo deles. Ou Lula ou Moro, né? A Globo queria o Moro, mas acha que não vai. Ainda no passado, acabo de sancionar projeto de lei complementar de autoria do senador Jorginho Melo, que altera o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Agora, dentro dessas inovações, destaco a figura do MEI caminhoneiro, relacionado ao transportador autônomo de cargas, o qual passa a compor uma das categorias passíveis de inscrição como MEI, microempreendedor individual, facilitando e muito a vida para o caminhoneiro, facilitando a tributação, facilitando contratações como um todo. Com a alteração, a inscrição como MEI passa a ser permitida para os transportadores e caminhoneiros que possuem faturamento de até R$ 251.600 por ano, ou seja, quase R$ 21 mil por mês. Ajudando, né, quem mais precisa. Na ponta da linha. Uma medida que chega na ponta da linha. O Estado saindo das costas do cidadão. O Estado saindo das costas. Não vai falar nada. A imprensa também não vai falar nada. Outra matéria que a imprensa já está falando narrativa. Não, que isso aqui não foi Bolsonaro, que foi isso, que foi aquilo outro, que isso aqui... Nossa, já estão tentando desmerecer o governo como se não fosse nada demais. Após 10 anos, o Brasil ocupará assento não permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas, o mais importante órgão responsável pela manutenção de paz e da segurança internacional. Aí, segundo a oposição, o Brasil virou uma pária internacional. Lá vai Bolsonaro também. Isso aqui ainda foi no passado, dia 30. Bolsonaro sanciona projeto que eleva de R$10 mil para $10 mil, limite de dinheiro em espécie para entrar ou sair do país, dando mais liberdade para o cidadão. Olha só, né? O cara quer viajar para o país, quer ir para dinheiro e tudo mais. Não, vai lá, leva mais dinheiro, gasta aí. Vale agradecer, vale mandar um salve. Texto também facilita a abertura de contas em dólares no Brasil. Enquanto a Argentina bloqueia. Não, isso não vai ter conta em dólar não dá certo não, viu? Vamos aqui, ó, para essas poupanças, tá tudo errado. Como é bom ter um presidente, né? Isso daqui. A mídia é muito baixa. Desemprego passa dos 12% no trimestre móvel até outubro, diz IBGE. Você vê, né? Isso aqui é para ser uma notícia positiva, gente. E a imprensa consegue dar como se fosse uma notícia ruim. O Onyx fala o seguinte. Teve uma queda de 1,6 pontos percentuais, mas isso parece que não é importante. Notícia boa incomoda o pessoal que tem dificuldade em reconhecer o trabalho e a necessidade de falar mal sempre. Em vez de falar que o desemprego caiu 1,6%, eles falam, não, o desemprego passa dos 12%. Uai! Mas caiu. O desemprego está caindo. Extrema imprensa. Narrativa pura. Não dá, cara. Não dá. E aí você vê. Ainda foi no ano passado. Faz questão também de comentar. Governo Bolsonaro registra queda histórica de invasões de fazendas. Política de incentivo às armas, titulação de terras de assentados e corte de dinheiro para as ONGs ligadas a movimentos neutralizaram os sem terra. Cortar dinheiro de ONG, né? Rapaz, interessante, viu? Olha só como... Quem poderia imaginar
que as ONGs estariam ajudando o sem terra. Quem poderia imaginar que dar direitos do cidadão se defender iria causar problemas para o sem terra? Quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar? Lembrando que o MST apoia o Lula, né? Sim. Não é nem que o Lula é apoiador, assim, é carne e unha. Falando em cortes. Aqui agora, assim, aquela típica coisa assim, se isso daqui já não tiver uma estratégia até para levar para frente, tem que ter até cuidado em sugerir isso daqui, porque, assim, o pessoal da cultura tá querendo comprar uma briga gigante. Maior do que já compraram. Lá vai o Mário Frias e o André Porciúncula. Querem cortar 50% da Rouanet. Já não basta ter colocado critérios. Colocado uma certa, assim, né? Uma saneada nas contas públicas. Ó, vamos começar a auditar as coisas. Não, agora ainda quer cortar metade da Rouanet. Agora os artistas vão ficar loucos. Loucos. André Porciúncula, secretário de Fomento e Incentivo, alega que mudança beneficiará os pequenos artistas e permitirá descentralização dos recursos. O Mário fala o seguinte, ó, diminuir o teto força uma descentralização que beneficia os pequenos artistas. Este é um governo dos pequenos e necessitados. Aí depois esses dois reclamam, estou sendo atacado pelos artistas. Ué, tá cortando dinheiro, né? Brincadeiras à parte, né? Vejam só como são as coisas. A Ivete Sangalo, que estava lá gritando contra o governo Bolsonaro, pesquisa aí, Ivete Sangalo, Lei Rouanet, logo você descobre que ela tá com raiva de Bolsonaro. Tô falando, bicho, nos últimos dias Bolsonaro aprontou em muita coisa. Lá vai Bolsonaro mais uma vez também tentar ajudar o cidadão. Além de ajudar o taxista, ajudou aquelas pessoas que mais precisam. As pessoas que têm necessidades especiais, que já nasceram especiais, né, que precisam um pouco mais de cuidado. E tá lá, ó, IPIs para taxistas e pessoas especiais. Sancionei a lei 14.287, que renova a isenção de IPI para taxistas e pessoas com deficiência. A lei atende as pessoas com deficiência física, visual, auditiva, mental, transtorno de espectro autista, bem como aquelas com deficiência auditiva não beneficiadas pela legislação anterior. Ainda mais, gente. A medida aquece a indústria automobilística e faz justiça com os taxistas e as pessoas com deficiência. Informações de impostos zerados e ou tarifas reduzidas, que vão desde gás de cozinha, passando por alimentos, insumos e muito mais. Ele deixa o link, tá lá no Telegram de Bolsonaro, é só dar uma olhada. Mais uma ação que chega no bolso do brasileiro, do povo. Ação imediata, de ganho na hora, de quem mais precisa. O governo abrindo mão de impostos. Abrindo mão de impostos. Inclusive, você vê que foi a questão complementa no anterior. O limite anterior era de 140 mil e agora o limite de 200 mil para comprar de um veículo. O preço do carro subiu, obviamente, também tinha que repensar sobre isso, né? O governo realmente se preocupando. No final do ano, o Bolsonaro fez um pronunciamento. Isso aqui é uma coisa que teve uma certa repercussão, mas vale a pena comentar mais. Pronunciamento de Bolsonaro terá crítica a governadores e defesa de suas ações na pandemia. Mais um discurso de Bolsonaro que foi vazado para a imprensa. Mais um discurso de Bolsonaro. Mais um discurso de Bolsonaro. Isso me indigna. Isso me indigna. E fica a pergunta, né? Quem está vazando? Quem está vazando? Já vazaram um discurso no passado para Vera Magalhães? Já vazaram um discurso no passado para Lauro Jardim? Agora é para Folha de São Paulo. E uma coisa que também aconteceu no dia de ontem, aí logo depois do almoço, Carluxo vem nas redes sociais para tratar de um tema. Eu sinto até que o Carlos ele vem elevando o tom aí nos últimos meses, né? Toda semanalmente ele vem fazendo alguns comentários. E ele tá falando da turminha super conservadora. A tal crítica construtiva tem método. Temos que sair do círculo de achar que é questão de enxergar. Não é. Não é que eles não estão enxergando o que está acontecendo. Não é que eles não sabem. Eles sabem. Eles sabem. Eles sabem. E a gente, por exemplo, na retrospectiva, de vez ou outra, eu sempre faço um comentário que para mim assim, é bem simples. É bem simples e que nenhuma dessas pessoas traz nenhuma solução, que é o seguinte. Eles adoram falar que o governo abandonou as pautas. Sendo que as pautas que eles se referem, em geral, dependem
do avanço do legislativo, de mudanças nas leis. Aí você tem que fazer só uma pergunta para essa gente, o seguinte: vem cá, essa ideia que você tem aí é uma PL, é um PLP ou uma PEC? É um projeto de lei complementar ou uma PEC? A depender do que for, se for um projeto de lei, a maioria é simples. Se for, tem pelo menos um coro de 257 pessoas na Câmara. Se for um PLP, não basta só a maioria simples, tem que ter 257 votos positivos. Se for uma PEC, 308. Se for uma PEC, que várias das demandas são PECs, você pergunta assim, vem cá, quais são os 308 deputados que Bolsonaro precisa conversar? Pode conversar para aprovar isso daqui. Eles não vão te falar nada, óbvio. E eles sabem disso. As pessoas sabem como funciona. Não são bestinhas. E tem gente que você vê que, inclusive, já até participou do governo no passado. Participou do executivo, sabe como as coisas funcionam. Mas ficam lá, né? O governo tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Abandonou o combate aqui, comunismo e tudo mais. Cara, isso aí tá jogando baixo. Tá jogando baixo. Aí o Carlos diz, querem apenas garantir seu público e outros interesses, apostando nunca perder a razão e a manutenção do que lhes alimenta. Não tem ninguém besta. Tem ninguém besta. A gente vem comentando. Tem uma turma que muita gente vai se surpreender, que vai ser candidato em 2022. Vocês vão ver e falar, rapaz, aquele cara daquele que teve, o cara virou candidato. Ou então ele tá ligado, é um grupo de candidatos. Quem poderia imaginar? E o grande objetivo disso tudo é na hora da divisão dos votos a nível estadual. Estamos falando isso até um bom tempo, que é para não chegar na hora e falar, criação de narrativas. Só observem, esse ano vai ser bem revelador. E a Anitta, estava aí comigo nos últimos 2 dias, ela fez um comentário no dia 31, que acho que vale a pena se conecta com esse assunto, que é o seguinte, nesse último ano, nós tivemos uma certeza. Bolsonaro ter sido colocado na cadeira presidencial foi, acima de tudo, um presente de Deus para nós brasileiros. Imagine se fosse a esquerda. Desde o início da campanha, nós temos João 8,32 para nos provar o favor do Pai sobre nós. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi essa verdade que nos mostrou o teatro que nós vivíamos. Vários de vocês que acompanham a política diariamente até deviam saber o que acontecia no Brasil, mas muita gente despertou. Foi essa verdade que nos mostrou como funciona o establishment brasileiro. E eu acho que não existe nenhum de nós, que não amadureceu. O ano de 2021 eu olho assim, cara, quando eu comparo, sem brincadeira, assim, sem piada, sem nada, quando eu comparo, principalmente depois, esse final de ano, já do meio pro final do ano, eu falo, tipo de assunto que eu tava comentando, algumas profundidades dos temas, e olha até vídeo que eu fiz em 2019, 2020, dava até uma certa vergonha, falar, cara, como eu era meio burrinho, viu? Sabe, mas isso é normal, amadurecimento na vida, a gente vai entendendo mais coisas, como funcionam. Você vê assim que às vezes tem alguns comentários um pouco mais superficiais, a gente consegue se debruçar sobre alguns temas. Você vê, cara, olha a quantidade de coisa que a gente discutiu no ano de 2021, os assuntos malucos, a gente continua discutindo esses assuntos malucos que a maior parte do brasileiro não tá muito interessado. Inclusive, alguns a gente vai comentar mais no vídeo de hoje. Foi essa verdade que nos mostrou que a mudança vem da nossa voz e das nossas escolhas. Foi essa verdade que nos fez entender que alguém sozinho não vai a lugar lugar algum. Foi essa verdade que nos mostrou que quem precisa lutar por liberdade somos nós mesmos. Foi essa verdade que nos provou que só existe um Salvador e o nome dele é Jesus Cristo. Que em 2022 façamos melhores escolhas, lutemos por nossa liberdade, nos esforcemos para mostrar a verdade para todos, possamos apoiar aqueles que lutam as batalhas ao nosso lado e que consigamos, mesmo em pequenos passos, transformar o nosso redor em algo muito mais justo e melhor. 2022, né? Precisamos de todas as tias do Zap. E tava lá Bonorinho, né? Dia 31, na virada, Santa Catarina, mais uma vez, multidão. Todo lugar que Bolsonaro vai, aglomera, gente. E o Lula não vai na rua. Bolsonaro tem cada dia menos votos. Vai falar que ele tá com 10% daqui a alguns dias, o Lula tem 48%. Eu só queria ver o Lula na rua para tentar entender como o Lula tem metade do Brasil votando nele. Eu não consigo entender. Eu não consigo. Um assunto que aconteceu no passado, a gente comentou algumas coisas, mas quero mostrar porque vai se conectar agora com os assuntos que a gente vai falar, que saíram nas últimas horas, envolve aí o agro e o Bradesco.
Você lembra que o Bradesco, ele grava um vídeo tentando impor uma agenda. Aquela agenda, ela tá ligada ao ESG, a agenda de compliance, regras para um mundo melhor. O negócio aí de comer menos carne entra no no E, de environmental, de meio ambiente. Come menos carne, porque o boi polui muito, bufa demais. O peito do boi está esquentando o planeta. Basicamente isso daí, muito carbono. E o Bradesco fez um vídeo, pegou extremamente mal. E aí o Grupo Pecuária Brasil encerrou suas atividades financeiras no Bradesco e assinou com a Caixa. Pecuaristas cancelam contas no Bradesco, mais pessoas continuaram cancelando e eles resolveram marcar um churrasco em frente ao Bradesco. Isso é a reação. E isso é uma demonstração de força. Você está tirando dinheiro de quem depende do dinheiro para viver, que é o banco, né? Todo mundo depende de dinheiro para viver, mas o banco só lida com dinheiro. É basicamente isso, né? Dá, vender, não dá, né? Empréstimos, serviços e tudo mais. E aí, olha só. Tem uma palavra que eu espero que já esteja aí na mente de vocês. Governança. ESG. O G de governança. O grupo LEAD, que muitas pessoas classificam puramente como um grupo de lobby, que é do João Dória, os maiores empresários do Brasil. A capa da revista que estreia o ano de 2022 do LEAD é governança. Governança. Lideranças femininas promovem a equidade de gênero e um novo modelo de gestão de impacto social. Ainda está aqui, ó. Já leu a edição 105 da revista LEAD? Promoção de equidade de gênero. Mais uma agenda que faz parte do compliance, faz parte do ESG. Entra no S de social. Parte social. Entrevista exclusiva com as principais lideranças do país, entre elas o presidente da DASA, Pedro Bueno. Confira agora. A agenda de compliance está vindo com tudo. E enquanto eles querem enfiar goela abaixo do cidadão comum e do povo brasileiro, a Amazônia! Cuidem da Amazônia! Quando você olha em níveis absolutos, o Brasil está lá atrás na produção das emissões de carbono. Lá atrás, em números absolutos. E olha que o Brasil é um país com mais de 200 milhões de habitantes, que é uma população imensa, e um país continental. Ou seja, o Brasil devia estar lá, está no topo. Está lá atrás. Já o país que mais emite, mas que fica no discurso, não, em 2050 a gente vai zerar as emissões. É? Tá bom. Eles inauguram usina gigante, movida a carvão, apesar de pressão por cortes. Eles podem. No máximo vai ter uma notinha da CNN. O Rafa Balboa, ESG. O pessoal do mercado financeiro já escuta falar do ESG há muito tempo. O Brasil não pode. Não. No final do ano, em vídeo, eu trouxe as matérias que criticavam o governo Bolsonaro por ainda utilizar termoelétricas. Que foi, inclusive, responsável para evitar que o Brasil sofresse apagões. Num período de seca que a gente teve no final do ano passado. Mas eles podem. Aí você vê. Tá acontecendo alguns eventos na Eurásia, na Europa e Ásia. Envolve, por exemplo, aí o gasoduto russo, que o Putin basicamente fechou e acabou o gás. Eles estão passando por uma crise energética. E a turminha da compliance, do ESG, que tanto critica também a energia nuclear, olha só, União Europeia estuda classificar como verdes investimentos em usina nuclear. Não, vamos ver, agora pode. E o interessante é que você vê, o país, ele não pode tomar uma decisão por si mesmo, é a União Europeia. Mais um organismo desses burocráticos, os iluminados, pessoas que... Eu tenho certeza que não tem eleição para os membros da União Europeia. Não tem eleição. As pessoas não escolhem. E são as pessoas que ditam as regras. E isso daí, essa é o que eu tento falar, é como se fosse a terceira fase aí, né, dessa revolução de esquerda. Vem por aí. Pessoas que ninguém elegeu colocando regras. Que até os políticos têm que engolir. Por quê? Porque eles são super iluminados. A ONU, União Europeia, conselhos, vem tudo daí. Terceiro setor. Aí você vê, compliance. Eu falo bastante do Sérgio Moro.
E às vezes as pessoas falam, fala tanto Sérgio Moro, o cara não vai ganhar, bababá, tititi. As pessoas não conseguem entender algumas coisas. Por exemplo, a questão do Sérgio Moro não se trata se ele vai ganhar ou não as eleições. Primeiro que o Sérgio Moro, ele se apresenta dentro da direita. E algumas pessoas que não acompanham política diariamente acham que o Sérgio Moro é de direita. E você tem que mostrar que não é. Segundo, tem todas aquelas ações que são ligadas à turminha lavajatista, que a gente já comenta várias vezes. A captura do Ministério Público, né? Uma discussão sobre uma reforma do judiciário. A gente começar a rever, né? Como é que, por exemplo, assim, a gente viu como prisões preventivas foram utilizadas contra pessoas da direita. A gente viu assim que não é bacana ter olhadinhas informais, utilizar, né, organismos de Estado, como sei lá, um COAF da vida, a Receita, dá olhadinha informal, isso não é bom com ninguém. Não é pra usar com o inimigo, nem com a... Não é assim. Temos que seguir as coisas certas. E outra coisa, as pessoas não entendem o seguinte, que se Moro ele não vencer, o Moro não vai desaparecer. O Moro vai continuar na imprensa, enchendo o saco. O Lula não tá enchendo o saco? O Lula é presidente? Não, tá enchendo o saco. O Dirceu é presidente? Não, tá enchendo o saco. Não é, tá enchendo o saco. O Moro vai ficar enchendo o saco. Você vê que tem pessoas que faziam parte da mais alta corte do Supremo. Quando na entrevista lá, o Aires Brito só faz criticar o governo. Fica enchendo o saco. Vocês acham que o Sérgio Moro, nos próximos anos, ele vai fazer o quê? Ele já saiu da vida pública, do judiciário, não vai voltar. Vai fazer concurso de novo. Ele vai virar um militante. O Moro vai virar um militante. Daqui a 4 anos, ele tá aí. Ele não precisa se eleger agora. O Moro é um cara muito jovem. Acho que o Moro não tem nem 50 anos. O cara é jovem. Jovem. Tem muito tempo aí pela frente. E Sérgio Moro, eu digo pra vocês, ele é a personificação dessa agenda de compliance no Brasil. Ele defende aquela tal corte anticorrupção, que os juízes, assim, o modelo que ele se baseia é da Ucrânia. Os juízes não são escolhidos pelo povo ucraniano. É basicamente um grupo de burocratas ligados ao núcleo de Bruxelas que escolhe. Isso é o fim da soberania nacional. E Moro fala assim, a soberania nacional vai ser reduzida, mas é por um bem maior. Essas coisas que esse cara defende. E aí, olha só. Quando o Sérgio Moro sai do governo, o primeiro trabalho dele foi pro Valfrido Vardi. Matéria aqui embaixo da folha. Ó. Moro negocia com um advogado crítico à Lava Jato e ex-ministro do PT. Ele tá disposto a conversar com essa galera. Tá lá, ó. Vardi é um severo crítico dos métodos da Lava Jato. E o Moro trabalhou porque 750 mil reais, né? Meu amigo, 3 pareceres. Ó, só pegar o teclado. 750 mil. Moro falou, né? Ele foi ganhar vida igual qualquer brasileiro comum. E o sócio do Vardi é o Simão. Foi ministro da CGU durante o governo da Dilma. Moro foi trabalhar para o ex-ministro da Dilma. E quando você vê sobre compliance, banca de advocacia monta Dream Team de compliance. O time dos sonhos do compliance. Olha só, se o Moro ganhou 750 mil, quantos vocês acham que o Valfrido Vardi ganhou? Além de ter contratado Leandro Daiello, que era ex-diretor da Polícia Federal, nas fases mais tensas da Lava Jato, o escritório do Vardi também contratou o ministro da Dilma. Olha quais são as pessoas que montam um time, o Dream Team, um time dos sonhos do compliance, pessoas que conhecem a máquina pública por dentro. Eu acho que é muito mais fácil, inclusive, para esse tipo de pessoas, né, dar conselhos para como os governos ou para como conselhos devem montar políticas públicas que vão direcionar as leis dentro do país. E aí você vê que o Simão, que é ministro da Dilma, o antagonista, que o grupo é ligado a Sérgio Moro, na hora de criticar Bolsonaro, né? Ex-CGU elogia fundo criado pela Lava Jato. Eu nem coloquei aqui a matéria. Quando ele critica Bolsonaro, ele também é elogiado. Quando ele elogia a Lava Jato, ele também é elogiado pelo antagonista. Mas você vai no site do antagonista, você vê, né? O jogo sujo de Valdir Simão e Augusto Nardes. Indicado de Palocci concedeu aposentadoria ao Simão. Farra das quarentenas! Olha como é que o antagonista trata o Valdir Simão. Só que quando ele vai contratar o Moro, quando ele vai falar bem da Lava Jato, nossa, aí ó, é ex-CGU. Mas não é ex-CGU da Dilma, não, ex-CGU, porque se falar da Dilma pega mal.
Pega mal. Valdir Simão elogiou a intenção da Força Tarefa de criar uma fundação com participação de entidades do terceiro setor, as ONGs, institutos, para gerir investimentos em projetos sociais de combate à corrupção. Vamos criar projetos que vão gerar políticas públicas, vamos fazer compliance, o mercado bilionário do compliance. E o Wilfried Ward, que é o que eu estou falando, olha só, empresas de jornalismo terão um papel central nas eleições de 2022. As mais importantes desde a redemocratização. Elas nos devem isenção, liberdade aos jornalistas, o abandono das preferências dos donos e respeito à vontade do povo. A ninguém é dado dizer o que o povo deve querer. Olha o que ele está direcionando. A imprensa vai ter muita voz. E ali nesse aspecto é o seguinte: a PM de São Paulo cria regras para policiais nas redes sociais com veda disposição de armas, beleza, entendo. Não pode falar fake news e não pode fazer comentários político-partidários. O PM deixou de ser um cidadão comum. Membros do judiciário podem, não sei, médicos, mas o PM não pode. O policial militar não pode falar nada político-partidário. Tentaram passar aquela PEC também para vedar pessoas vindo da polícia, entrar na política, tem que ter lá quarentena. Caladinho. Já existe regulamentação da imprensa. Hoje já tem temas que a gente não comenta. Tem palavras que não se diz. Isso só está avançando. Nova diretriz vale para agentes ativos e até os da reserva, que se aposentaram. Aposentar não pode nem fazer mais comentário político partidário. Olha como são as coisas. PM de São Paulo, do João Dória, do grupo líder do compliance. Isso aqui são regras de compliance. É o nome em inglês, mas isso daqui, são esse tipo de regrinhas que é para, higienizar a nossa democracia. Manter a nossa democracia viva. E nesse meio tempo, o ano de 2022 ele fechou com entrevista especial, uma edição especial da Cruzoé. Um dos entrevistados foi ele escreveu um artigo. Foi o ministro Luiz Roberto Barroso, o ódio, a mentira e a democracia. E é um artigo que fala e muito sobre a revolução tecnológica, as redes sociais e vários outros temas. Vários outros temas. Amigo, 2022 promete. E muito. Vai passar um pouco de uma hora, mas eu vou ter que comentar sobre isso daqui. Vou ter que comentar isso daqui. Gente, primeiro vídeo do ano, desculpa aí que posso pôr um pouquinho de hora. Vou começar aqui amanhã. Putz, aqui eu acho que vai levar um pouco mais de tempo. Vou comentar. Antes de virar o ano, Sérgio Moro sentiu e muito a questão do Youssef e o Cláudio Dantas veio para as redes sociais e as pessoas deixam passar alguns assuntos que eu fico de boca aberta. As pessoas não conseguem na importância. Se fosse a Amanda Klein passando vergonha, todo mundo comentava. Mas vejam só. O Cláudio Dantas, tentando defender o Sérgio Moro, eu acho que ele colocou os pés pelas mãos. Sobre doleiros, Roberto Jefferson detonou um mensalão porque não recebeu os 20 milhões combinados com o PT em 2004. É bom lembrar, né? Não é porque o Roberto Jefferson é um herói. Ele deixou de receber o dinheiro do PT. Se receber, estava caladinho. Dirceu lhe disse que a grana não chegou porque uma operação da Polícia Federal havia prendido, olha só, uma operação da polícia prendeu mais de 60 doleiros antes das eleições. Sabe quem autorizou essas prisões e tudo mais? Sérgio Moro, na Operação Farol da Colina, e isso foi com base na primeira delação do Youssef. Opa, peraí. O Cláudio Dantas tá dando... Olha só, o Gerson Machado, delegado da polícia, falou que ele avisou pro Moro que o Youssef tava omitindo informações e não era pra ouvir o cara. Moro, não fecha a delação com esse cara. Moro falou que não dá e tudo mais. A gente sabe, porque a história nos prova isso, que o Youssef nunca parou de operar. Tanto que ele foi pego, na Operação Lava Jato, onde tudo começou. Então o Alberto Youssef ele ficou todos esses anos operando. A negócio lá do Banestado foi em 2003. Foram 11 anos até ser pego de novo lá na Lava Jato. Então, peraí. Aí o Youssef, que ficou trabalhando todo esse tempo, operando como doleiro, ele deu uma delação que o Moro prendeu 60 doleiros. Peraí. Quer dizer, então, que a gente tinha um oligopólio de doleiros, vários doleiros que dominavam o mercado, 60 doleiros, e aí o Youssef
ele dá os nomes que o Moro prende todo mundo e só o Youssef fica solto, operando sozinho. É como se o Moro tivesse criado um monopólio pro Youssef sem querer. Sem querer, né, Moro? Sem querer. Sem querer. O Moro não sabia. Não sabia, né? O Moro achou que o Youssef ia cumprir os termos do acordo. Vocês estão entendendo isso daqui? Tinha 60, agora só tem o Youssef. Talvez mais alguns aí, mas tudo café com leite. E o Claudio estava tentando ajudar o Moro. E aí, só pra gente fechar o vídeo com duas coisinhas rápidas. O acordo da Lava Jato que blindou o Banco Safra de punições por negociar com o doleiro Alberto Youssef. Tá vendo, né? Pelo texto firmado em abril de 2016, os procuradores abriram mão, inclusive, de questionar legalmente eventuais falhas de compliance, como mostra o documento. E a matéria fala que assim que o Banco Safra ia se debruçar para melhorar as regras de compliance, ou seja, você vai trazer advogados, fazer auditorias, pareceres para como melhorar a sua empresa. Você tem que investir dinheiro, né, para os advogados lhe ensinarem como melhorar a sua empresa, melhorar o compliance. Vocês estão entendendo o que é compliance? É como se combate a corrupção, viu? Se combate a corrupção com compliance. Moro. Procura na internet essa matéria, lê ela completa. É uma matéria muito longa, mas vale a pena ler toda. Não tem como trazer. É gigante essa matéria. E enquanto o Moro ele aceita a delação do Alberto Youssef, eu quero fechar o vídeo com essa matéria. Diálogos revelam que Moro era contra a delação de Eduardo Cunha. Às 23 horas e 11 minutos de 5 de julho de 2017, Sérgio Moro questiona Deltan Dallagnol sobre rumores de uma delação de Eduardo Cunha. Rumores de delação do Cunha. Espero que não procedam, viu, Deltan? Viu, Deltinha? Ó, só rumores, chefe. Chefe não, é o que eu tô falando. Não procedem, cá entre nós. A primeira reunião com o advogado para receber anexos, nem sabemos o que virá, acontecerá na próxima terça. Estaremos presentes e acompanhando tudo. Sempre que quiser, vou te colocando a par. Agradeço se me mantém informado. Sou contra. Contra? Por quê, Moro? Não sabe nem... Sabe, vai deixar pau? Não, sou contra. Por quê, Moro? Por quê? Por quê? Porque vocês podem ver aqui, né? Em delação frustrada, Cunha citou 120 políticos e arrecadação milionária. Caixa 2, 270 milhões. Mas é porque essa delação aqui não vai ajudar a combater a corrupção, né, Moro? Não vai combater a corrupção. Essa delação aqui não combate a corrupção. Compliance. Faltou compliance. Enfim. Tem muito mais coisa ainda, inclusive com as últimas horas. Eu vou ter que comentar no vídeo de amanhã. Coisas interessantíssimas. Também envolve até os salários do Deltan Dallagnol e algumas coisas. Mas fica para amanhã. Dá aquela curtida, dá aquela compartilhada. Já voltamos com tudo. Não paramos nunca. Todos os dias estamos aqui. E é isso, meus amigos. Aquele grande beijo, abraço. Tamo juntos e valeu. Fui.